Então, eu vejo a minha trajetória como isso, eu sendo preparada para ser a Denise forte e capaz para estar hoje dirigindo a empresa, né? O que é o bornão? O bornão é aquele cara que leva tudo nas costas. Eu não posso ficar cansado, eu não tenho esse direito e eu tenho que tocar de qualquer jeito, eu tenho que estar animado, eu tenho que trabalhar 14 horas por dia, eu tenho que fazer ginástica, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer tudo isso. E quando a gente traz para a educação financeira, para o mundo dos negócios, uma coisa que pega muito hoje os jovens é as promessas, né? Então a gente fala de aposta, a gente fala de tigrinho, a gente fala de bets. Terrível. E é um cenário complicadíssimo. Se a gente olhar para o Brasil, mais de 80% da população está endividada e isso está afetando cada vez mais nossa população. E o jovem ele acaba sofrendo muito isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento você está vendo esse conteúdo. Você está na JGTV, que é o seu podcast de empreendedorismo, desenvolvimento humano. Vamos falar hoje de muito empreendedorismo. Hoje é o primeiro programa que a gente está fazendo com plateia. Vocês não estão vendo a plateia, mas tem uma plateia aqui animada para ouvir os nossos convidados. A gente está com muita gente legal, com muita bagagem bacana. Eu vou falar hoje com a Denise Lemos, que é CEO da Amaca Paris, e vou falar aqui com o David Barros, que é um jovem extraordinário, empreendedor, educador financeiro. Estou aqui com o Rogério Bragueroli, com uma experiência imensa, né, de comportamento entre os executivos, com muita bagagem também para falar com a gente. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, Denise, David, Rogério, obrigada por terem vindo, aceitado o convite. Obrigada. Eu vou começar do comecinho com todos vocês, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a trajetória e depois a gente entra aí nos pormenores que podem ser super úteis aí para o nosso público. Sim. Eu vou começar com a Denise. Vamos lá. Primeiras damas, vamos lá. Claro. Vou começar com a Denise. Denise, vamos falar um pouco, você é economista, né? Dirige uma operação de mais de 1 milhão, mais de mil pessoas, né? E, enfim. Mais de 2 milhões de pessoas. Mais de 2 milhões de Isso, pessoas. né? Caramba, Você primeiro fez economia e depois foi para a experiência comercial? Ou a economia veio do interesse na área comercial? Como surgiu isso? E aí você emenda toda essa trajetória até chegar na Amaca Paris. Vamos lá. Jussara, obrigada pelo convite, estar aqui com vocês, um prazer enorme. Assim, a minha história, ela vem antes da minha formação acadêmica, né? Eu sou empreendedora, eu falo que eu me descobri empreendedora muito jovem. Desde a minha infância, as minhas brincadeiras eram de vendas, eram de negociação. E depois eu comecei a vender mesmo bombons nos intervalos de encontro de casais da igreja dos meus pais. Então eu negociava, já tinha contato com a compra do produto, a precificação, já via lucro, né? Então, muito nova eu comecei esse contato. Depois eu comecei a vender bijuterias, roupas para as mesmas pessoas da igreja, né? Um círculo de amizade dos meus pais, e sempre com apoio familiar, né? Porque acho que eles viam essa vontade que eu tinha, né? De ter a minha independência, de ter a minha renda. E aí eu comecei a empreender de verdade aos 19 anos, quando eu comecei a comercializar abacaxis. Você ganhava mesada? Não. Eu não ganhava mesada. Não. Eu achava que eu tinha, assim, como os meus pais tinham já muita responsabilidade, 3 filhos, né, para educar e muitos gastos, eu falava, bom, eu achava justo eu fazer a minha renda. Eu não sei de onde eu tirei isso, né, porque era muito nova. Mas eu achava que eu tinha que fazer o meu dinheiro para eu sair, para eu ter a minha independência. Então, por isso que eu comecei desde jovem a querer me despertar, né, para isso. E aí, aos 19 anos, eu comecei a comercializar abacaxi. Eu atravessava caminhões de abacaxi do Espírito Santo para o Ceasa de Campinas, e até eu adquiri o meu box, né, de frutas no Ceasa. E nesse mesmo período eu comecei a fazer a faculdade de economia na PUC Campinas.
Legal. Então foi um período assim que eu iniciei mesmo como empreendedora, né? E aprendi muito, porque o Ceasa me ensinou muitas coisas, né? Primeiro um trabalho totalmente masculino, né? É um trabalho Muito onde eu estava, demais. era no meio de muitos homens, era um trabalho que tinha que chegar 3 horas da madrugada, e então eu tinha que ter muitas responsabilidades muito jovem. Uma das primeiras áreas que eu cobri como jornalista foi agro. Foi a... Então, eu cobria, inclusive, as câmaras setoriais lá no Ceasa, que tinha Sim. muita... Da fruta era realizada no Ceasa, né? Sim. As decisões sobre fruta eram realizadas lá. Sim. E como eu levei um tombo muito grande nessa época, né? A gente foi passado para trás por uma pessoa de alta confiança nossa, e já aprendi muito cedo, né? Que confiança em excesso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Delegar até um certo ponto, mas o dono sempre tem que estar ali com seus olhos, né? Atentos a tudo na operação. E foi um grande aprendizado, aprendi que trabalhar com perecíveis é complexo, a venda no atacado é algo muito importante, é algo que eu trabalho muito forte até hoje, e isso vem desde a época do Ceasa. Então foi um aprendizado muito grande, apesar de tudo que eu apanhei, né? Eu sempre aprendo com os desafios. Então, isso foi uma bagagem bacana para as minhas próximas atividades, né? Que eu tive posteriormente. Legal. E a Amaca veio de uma paixão pela perfumaria? Ou não? Então, Além de tudo. foi uma paixão pela perfumaria, mas eu venho desenvolvendo isso. O Ceasa mesmo tinha o cheiro, né, muito forte das frutas, tanto as frutas gostosas quando elas chegavam, quanto as frutas estragando, que era o cheiro da dor, da perda, né? Então eu falo que isso me marcou bastante durante essa trajetória minha. E depois do Ceasa eu fui fazer estágio no banco, né? Porque eu me formei em economia, então fui fazer estágio. E depois eu comecei a trabalhar como gerente de expansão em Campinas também. Aí eu trabalhei 7 meses só registrada, pedi demissão e fui para Minas, me mudei para Passos, que é a minha cidade natal, né? E lá eu não consegui transferência para o banco e eu comecei a procurar um trabalho que me desse uma independência, voltar para o empreendedorismo, né? Legal. Não trabalhar com carteira registrada. E aí eu fui contratada pela Bradesco Vida e Previdência para ser corretora de previdência e consórcio, previdência privada e consórcio. E trabalhei durante 1 ano e meio, mais ou menos, né? Porque a cobrança era muito forte, então eu achava que o negócio era meu, mas eram milhares de pessoas no meu pé o dia inteiro cobrando produção. E aí até que eu surtei e falei, eu não vou mais ficar com um trabalho que eu tenha esse tipo de cobrança, porque eu mesma sei o que eu tenho que produzir, né? Eu sempre tive meta, sempre estabeleci para mim a minha produtividade, e aí eu acabei pegando 2 malas e vim para o Brás, em São Paulo, e falei, vou vender roupas de criança. Aí a família não acreditou, né? Falou, como assim? Você estava com um negócio, uma carteira de clientes no banco, trabalhando bem, e agora você vai vender roupa de criança. Mas trajetória de empreendedor é assim, né? A gente, negócio é negócio, né? A gente não rejeita nada. E aí eu comecei a vender as roupas em casa, não tinha quase clientes, pedi indicação, de 5 em 5 foram me indicando mais pessoas. Eu fui mandando sacolas para casa das pessoas, que não era algo comum na época, porque hoje tem muito isso, né? A malinha que vai para casa das pessoas, das clientes, mas na época isso não era comum, né? E eu consegui ter essa ideia de fazer isso e mandar para as pessoas, e fui conseguindo várias clientes até eu conseguir abrir um ponto comercial mesmo, né? Mas também tive vários problemas com funcionárias, né? Eu tive que me afastar durante um período por conta da saúde do meu pai, e os funcionários acabaram trocando mercadorias, fazendo negociações ilícitas, eu perdi muito estoque e acabei quebrando, sabe? E foi uma dor muito grande nessa época, porque uma quebra não é só perda financeira, né? É você lidar com frustração, com incertezas, né? De se questionar, será que eu não sou capaz, né? Por que aconteceu isso? Então, assim, é um machucado muito grande que fica, né? Muita dentro de síndrome, nós. assim, de impostora, aquela coisa... É um pouco isso também? Sim, porque a gente passa a não acreditar mais no nosso potencial, né?
Muitas vezes a gente passa a questionar, será que eu sou capaz mesmo de administrar um negócio? E aí eu fiquei muito machucada e falei, eu não vou trabalhar mais, eu vou cuidar, eu já tinha meu segundo filho, falei, eu vou cuidar deles e vou me dedicar à maternidade por um tempo. E falei para o meu marido na época, trabalha você, com o que você ganhar a gente vai sustentar a casa, vai ter que ser desse jeito, porque eu vou ficar com as crianças. E ficamos um período assim, só que eu não me aguento, né, porque tá no sangue, né, a veia empreendedora. E eu fiz a festa de 3 anos do meu filho e sobrou uma bandeja de doces na geladeira. Saiu vendendo. O meu marido, na época, chegou para mim no final da festa e falou assim, Denise, eu não tenho mais dinheiro para pegar ônibus amanhã, porque eu gastei na festa todo o dinheiro. Falei, como assim? Aí deu um estalo, né? Não tenho dinheiro, tenho que vender alguma coisa. Olhei para a bandeja de doce na geladeira, vamos vender o doce. Aí meu filho foi para o prédio, tocar de porta em porta, vendeu os doces. Passou um tempinho, ele chegou em casa com a bandeja vazia e R$ 24. Nossa. Aí eu falei, salvou o ônibus do pai. R$ 24? Eu falei, nossa, parecia 1 milhão para mim, né? Porque para quem não tinha R$ 1. E aí nós pegamos os R$ 24, ao invés de eu dar o dinheiro para ele pegar o ônibus, eu falei, vamos para o mercado, vamos comprar mais leite moça, que nós vamos fazer mais doces para vender amanhã. Senão o capital ia acabar, né? Claro, claro, certíssimo. Aí nós fomos, compramos mais, fizemos mais doces. E aí vendemos por R$ 32 o dia seguinte. E foi aquela festa, né? E vamos continuar o negócio. Foi indo, só que aí no terceiro dia a síndica tocou o interfone e falou, Denise, o Vitor tá vendendo os docinhos muito bons, tal, mas está incomodando um pouco o pessoal aqui. Você tem mais clientes? Eu falei, não, fica tranquilo, eu tenho bastante cliente, não vai atrapalhar em nada não, ele não vai mais incomodar ninguém. Mentira. Aí eu desliguei o interfone, falei, aí todo mundo olhou para mim e falou, e agora, mãe, o que nós vamos fazer? Eu falei, tem a rua, quantos clientes tem na rua, né? Vamos para a rua. E assim eu fui para a rua, fui vender os doces. Isso lá em Passos, né? Isso em Campinas, eu tinha voltado para Campinas. É. E aí a gente começou a vender na rua, eu, né? Só que eu tinha o meu filho de 3 anos, carregava no colo. Então era uma dificuldade muito grande, porque eu tinha que trabalhar em casa, fazer as tarefas de casa, comida, lavar roupa, passar roupa, cuidar das crianças. A jornada tripla de toda mulher. Fazer os doces, fazer tudo, né? Então eu ficava muitos dias até 3 horas da madrugada cozinhando, para poder sair no dia seguinte. Eu ainda tinha que aproveitar a gasolina do carro, que era no circuito que eu ia levar o meu filho para a escola. Na volta eu ia passando no comércio para fazer a venda dos doces, né? Então, tinha tudo isso, assim, que era uma pressão, né? De ter que fazer tudo, de ter que fazer a compra dos produtos. Então, toda a logística era por minha conta e ainda ter que vender. E aí, eu cansei um dia, falei, estou muito cansada de ter que fazer o meu produto. E ele é perecível também, eu tenho que fazer, tenho que vender muito rápido, porque senão estraga. Eu quero um produto pronto. E a gente começou a procurar um produto pronto e achamos cosméticos. Né, eu e meu marido na época. E aí, venda direta. Aí venda direta. Tá. Aí começamos a vender perfumes. Eu só troquei os clientes que eu fiz de doces pelos produtos, né? Pelos cosméticos. Então eu comecei a vender perfumes, cosméticos, capilar. E comecei a me aprofundar bastante, comecei a estudar muito, comecei a ir nas fábricas dos produtos, a entender sobre os ativos, entender sobre produção, entender sobre invase, sobre tudo, né? E aí eu comecei a dar treinamentos no Brasil todo, com essas empresas que eu trabalhava, né? Que eu representava. E comecei a aprender, a desenvolver esses treinamentos, dar palestras, e fiquei expert. E falei, acho que em 2017, eu falei, bom, eu acho que está na hora de empreender novamente em algo que eu acredito para a minha vida, né? E o Brasil estava passando por uma crise muito grande em 2017, precisando de oportunidades de negócios. Foi aí que eu e meu irmão, a gente teve a ideia de fazer os perfumes, só que eu fiquei na dúvida, ou perfumes ou doces. Aí eu falei, doces não. Porque vende muito, né? A gente sabe que as pessoas gostam, né? Só que o perfume tem muito giro.
Só que a gente teve uma ideia inovadora, que em 2017 não existia o perfume de bolsa. Sim. É um perfume pequenininho de 15 ml, e nós inovamos trazendo esse formato de 15 ml. Fomos pioneiros no Brasil, trazendo esse formato de alta rotatividade, de alto giro, e um produto com altíssima qualidade, com alta fixação. E a gente trabalha em parceria com as maiores casas de fragrâncias, né, internacionais e nacionais. E foi um produto que foi muito aceito. E por trás disso tinha um plano, né? Tem um plano de carreira, de desenvolvimento pessoal e profissional para as pessoas, que é muito vantajoso. Eu vou te falar que eu fui revendedora da Ama Caparis. Ah, não acredito! Eu fui revendedora. O que eu acho interessante é que, assim, Que legal. a venda direta é uma porta de entrada maravilhosa, né, para quem está começando, assim, é uma escola muito bacana. E quando você pega uma empresa que dá esse suporte, né, e o que eu achava legal na Ama, era a possibilidade, a gente via crescimento, né, Sim. era a possibilidade de você, de repente, ter um ponto de apoio, Isso. né, para quem... tá aí em casa, o ponto de apoio era A loja do a revendedor. loja do revendedor, né? E era a loja onde outros revendedores podiam comprar, né? Podiam pegar os seus produtos, enfim, o ponto de apoio mais próximo, né? Então, a pessoa vendia para o consumidor final e vendia para outro revendedor, Isso. né? E eu achava muito legal isso. Continua, né, viu? Macau? Continua tendo. São as lojas do revendedor, a gente chama de ponto de apoio. E engraçado, Jussara, que assim, lá no início, eu que fazia tudo isso, né? Porque a gente montou a empresa em casa, eram 6 fragrâncias apenas de perfumes e 36 mil unidades. Foram as primeiras fragrâncias que a gente criou. Eu peguei a fase que a cartela de fragrâncias ainda era pequena. Sim. Peguei bem no começo. Ah, é? Que ano que foi, você lembra? Ai, acho que foi 2018, 2019. Ah, foi Coisa bem assim, bem no começo. começo. E alguns produtos profissionais de Cabelo. da linha capilar Uhum. e tal, tinha alguma coisa assim, Sim. bem no começo. Agora é uma linha imensa, né? Sim. Que tem até suplementos, inclusive, né? Isso, hoje são mais de 500 SKUs, né, que a gente tem. Legal. E mais de 120 fragrâncias, né, de perfumes. Então, assim, lembrar de tudo que a gente passou no começo e ver como a empresa está hoje e quantas vidas a gente ajudou, né? Que eu acho que o mais importante foi a transformação de vidas. É como você falou, a oportunidade passou de ser só minha e da minha família. Sim. Ela se estendeu para milhares de vidas e pessoas que conseguem, através da venda direta, transformar as suas vidas, a sua realidade financeira, né? Muito legal. E esse número que você comentou com a gente no começo, mais de 2 milhões de pessoas, isso contando com a rede de venda direta, não? Ou isso é só a operação? Isso são os revendedores, são mais de 2 milhões de cadastros, de pessoas que já passaram pela AMA e revenderam os nossos produtos, Muito bom, tô que já lá. foram cadastradas. Você tá lá. Então, eu faço parte da história. Ah, que linda. Legal, Adorei bacana. saber. Muito bom. Eu vou passar a palavra agora para o Rogério, eu vou começar aqui a conversar um pouco com o Rogério, porque a Denise falou algumas coisas, falou coisas que são insumos para o David comentar com a gente, e Sim. também aqui o Rogério. Rogério, psicanalista, autor, né, do livro O Executivo que Tropeçou no Divã, então acho que pode falar bastante sobre a Denise comentou desses tombos, né, que ela tomou de confiar ou não confiar no sócio, no parceiro, enfim, né, e a tua trajetória, você, desde do C-Level, que você participou nas empresas, até agora fazendo consultoria, enfim, você acompanha muito isso, né, Rogério, Perfeito. desses Perfeito. conflitos, né, Eu não quero usar. Eu acho que eu tenho voz aí para... Ah, maravilha. Bom, antes de eu começar a falar de mim, eu queria falar uma coisa. Olha, parabéns, e eu lembrei de um negócio, Denise, muito interessante. Tem uma frase atribuída a um filósofo alemão muito famoso, Schopenhauer, Sim. que ele é atribuído a ele porque eu não sei se é dele, na verdade. E ele fala o seguinte: Deus te dá as cartas e você joga com elas. Isso, para mim, você tira todo aquele conceito de destino que a gente tem. Ah, não, é o destino. Não. As suas cartas não vieram bem na tua mão. Você pegou uma mão ruim, talvez. E você soube trabalhar essas cartas e você soube arrumar essas cartas e fazer. Então, parabéns. É muito bacana ouvir gente que nem você, porque tem muita gente que desanima. Olha, não dei sorte, Obrigada. foi o destino. Sim. Não... E você não.
Você quase passou fome, É, teu marido não tinha, teu ex-marido, ou teu marido não meu tinha, ex-marido. teu ex-marido não tinha dinheiro para tomar o ônibus. Olha que situação, né? É. É um negócio... E você deu a volta por cima. Por quê? Porque você não desistiu, porque você criou, porque você inventou, porque você acreditou no teu potencial. E isso é fantástico, Sim, né? sim. É o principal. Depois a gente vai perguntar para a Denise sobre Não, a é saúde impressionante. mental Isso. dela. Como ficou E- nesse... Que é a eu pergunta de imagino, milhões aqui, que é eu tema imagino. do nosso podcast. E a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. E começando de trás para frente, né? Eu hoje sou psicanalista, sou terapeuta de sócios, porque da mesma maneira que casal briga, sócio também briga. Então eu trabalho, e não uma terapia, isso é só uma analogia, não é só uma terapia em termos psicológicos, é uma terapia que onde você também tem uma consultoria estratégica, você acerta algumas coisas que às vezes os sócios não estão vendo e você como facilitador pode ver algumas coisas que eles não veem, né? Mas eu sou mentor de executivos. Eu era mentor de executivo já no passado, quando eu era vice-presidente de uma multinacional. Rogério, o pessoal está pedindo para você falar no microfone. Ah, é? Então eu vou falar no microfone. Alô? Oi? Ouve agora? Ah. Então, melhor. Então eu era presidente de uma multinacional e eu já trabalhava como executivos. Mas uma vez eu estava em casa, minha esposa é psicóloga de executivos, e ela me perguntou o que era EBITDA. Porque ela passou vergonha, porque ela falou, poxa, eu estava atendendo como psicóloga dentro da terapia uma diretora financeira, ela ficou falando de EBITDA, eu não sei o que é isso. E é normal um psicólogo não saber o que é isso. Eu expliquei para ela que era lucro, assim, a grosso modo é o lucro que você tem. Tá bom, muito bem. Passaram-se 3 meses e eu já estava começando a minha consultoria e trabalhando como mentor. Passaram-se 3 meses, não, 3 semanas, ela me perguntou, puxa, o que é uma estrutura matricial internacional? Que também o psicólogo não sabe. Ele não aprendeu isso na escola, e é normal. Aí eu expliquei para ela. Aí eu vi que tinha um nicho ali. Eu falei, bom, comecei a conversar com os amigos psiquiatras, que eu conheço vários deles. Uma porque eu também frequento psiquiatra, então eu conheço vários deles, mas brincadeira. Comecei a conversar com os psiquiatras, com os psicólogos, e eu entendi que tinha um nicho. Aí eu fui fazer psicanálise. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas procuram a terapia para falar de problemas de trabalho. Eu, como psicanalista, dificilmente eu vou atender, porque eu nem me sinto capaz, uma criança, um adolescente, um casal que está se separando, porque eu não tenho essa expertise. Mas eu tenho mais expertise, modéstia à parte, do que os psicólogos, do que os psiquiatras, para atender um executivo, até na psicanálise. E também na mentoria. Você está falando aí que o pessoal leva a questão de trabalho para terapia. Hoje em dia eu acho que é só o que as pessoas levam, principalmente o empreendedor brasileiro. É muita entendeu? coisa, é muita coisa. É uma loucura. Porque hoje a gente vive numa loucura total, né? Muita informação, muita comparação, e uma comparação é uma sacanagem. Isso é outra coisa que eu estava falando hoje com um colega, né? Que o fundo do poço talvez seja o lugar mais frequentado do mundo. E tem um calabouço. Tem um calabouço, é o lugar mais Tem um frequentado do porão no mundo, fundo só do que ninguém poço. tira selfie nele, né? Tô no fundo do poço, Ninguém ó. tira certo. Eu não vou tirar selfie nele. É Então, verdade. e aí o que acontece? Você começa a se comparar. Já pensou se eu começar a me comparar? Poxa, eu tenho no meu Instagram 20 mil, ela tem 2 milhões, estou ferrado. Nem saio na comparação com ela. Você entendeu? É. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente está se comparando. Eu não posso me comparar sempre com o mais bonito, com o mais rico, com o mais forte, com o mais famoso. E é esse o grande problema. Então, as pessoas acabam ficando doentes. Por quê? Porque a competição está cada vez maior, o mercado do trabalho está exigindo muita coisa, você sabe disso, você vai falar um pouquinho disso aí pra gente. E a gente olha a grama do vizinho sempre mais verde. Sim. Por quê? Porque tá sempre legal, tá todo mundo feliz na praia, bacana, e eu aqui me ferrando, não é? É Então, isso. o que acontece com os executivos? Muitos deles têm medo de chegar, porque o executivo, principalmente no mais alto nível, eu não posso errar, eu não posso chorar, eu não posso não saber, eu não posso nada. E eu tenho que ser o cara, né? Eu tenho que ser o fortão, o mais inteligente, o melhor, porque ele não pode errar. E nessa ele acaba errando, né? E errando com o sócio, errando com o parceiro, as relações ficam prejudicadas, né? Acho que é Perfeito. essa a grande dificuldade.
E esse negócio dos sócios, a coisa começa pequenininho. Então hoje eu sou sócio da Denise, tive um desentendimento com ela. Mas deixa pra lá, não deixa pra lá. Deixa pra lá um dia, deixa pra lá 2 dias, aí você vai ver essa fendazinha virou um buraco que você não consegue mais corrigir. Sim. E aí se perde amizade, você contou rapidamente alguns casos que você se perde amizade, Sim. se perde dinheiro, se perde um monte de coisa, né? Então dá pra gente trabalhar isso se a gente sentar, se a gente se planejar, se a gente rever alguns conceitos. Existe essa cultura, assim, você é bastante procurado para fazer essa mediação, né? Que é uma espécie de mediação, né? Tá começando agora. Tá começando Tá agora. começando agora. Não Porque às existe. vezes é mais fácil você acabar a sociedade do que você, né? Tá Com o começando agora. casamento. As pessoas acham mais Isso. fácil terminar o casamento do que fazer uma terapia de casal, né? Então, Existe uma procura maior de executivos que vai falar da sua vida, vou falar o que eu vou fazer depois dos 55, 60 anos, o que eu vou fazer, como é que eu vou me virar, como é que eu vou me sustentar, porque às vezes o executivo não tem uma reserva e ele tem um bom padrão de vida e de repente, eu estava falando assim, pô, de repente o cara está ganhando 80, 100 mil reais por mês e ele vai para a aposentadoria para ganhar no máximo líquido 6.500, 7 mil reais. E aí, como é que faz? Né? Então, e as pessoas vão prorrogando, eles vão procrastinando isso aí. Pode ser um problema, mas daqui a 5 anos. Não, daqui a 5 anos passa. E aí, o que você vai fazer depois? pois é. Então tem uma série de coisas que a gente vai trabalhando. O executivo procura mais. Os sócios agora, a gente está começando a trabalhar esse cenário, eles começam a procurar. E o que eu acho importante a gente ressaltar, né? Assim, esse é o meu olhar, pelo menos, que as carreiras são longevas, mas as janelas de oportunidade, elas continuam no mesmo lugar, né? Pois então, é aí que as pessoas estão, muitas vezes, né, se perdendo aí, essa questão de o que vou fazer na aposentadoria, ou que transição, que caminho eu tomo para uma transição, essas coisas. Eu acho o cenário um pouco pior do que você falou, e eu vou te dizer o porquê. O conceito de aposentadoria foi feito no final do século XIX, onde um alemão falou assim, olha, a partir de hoje todo mundo se aposenta na Alemanha a partir dos 70 anos. O pessoal durava até os 55, a matemática batia. Ponto. Então, hoje isso aí mudou. Não é mais assim. Hoje você se aposenta aos 60, 65 e você dura 75, 85 e aí a conta não fecha e as instituições financeiras, tanto as privadas quanto as públicas, estão azaradas. Não fecha a conta. Essa é uma realidade. Além disso, no nível de pessoal que eu trabalho, na parte de cima, o que acontece? A gente fala de desemprego, que o desemprego vem diminuindo. Lá em cima ele vem aumentando. O CAGED, nos últimos 6 anos, os dados do CAGED é o Centro de Dados de Empregados e Desempregados, é oficial isso aí. Nos últimos 6 anos ele diminuiu 622 mil vagas de gerência. Isto significa que na base se cresceu o número de empregos, lá em cima diminuiu. E pior que isso ainda, então eu não estou pedindo para ninguém cortar o pulso, mas é para saber. O pior que isso, hoje a longevidade de um diretor, de um vice-presidente, de um presidente, ela é muito menor por causa de competição, por causa de tecnologia, estão achatando as hierarquias, você tem a inteligência artificial entrando nisso. Então, quem vivia 10, 12 anos numa posição não consegue viver mais. O que a gente vê também, por exemplo, fala-se muito, estamos empregando muitos 50 a mais, muito, que aumentou, né, a contratação de pessoal 50 a mais, mas a qualidade das vagas... 50 a mais você vejo lá, a tiazinha do supermercado. Fazendo host da Pizza Hut. Pois é. Não desmerecendo o trabalho, não, mas tem muita não. gente que chega mas assim, é a realidade, uma qualificação muito além e que está aí executando, né, um trabalho que está subdimensionado para ele, né? É a realidade, é isso aí. Uma loucura. Pois é. Denise, você está realizada a esta altura da tua carreira? Eu estou realizada. Eu acho que a gente sempre está buscando algo para acrescentar no nosso dia a dia, não para dizer que estamos realizadas plenamente, porque eu acho que isso não é uma mentira, né? A gente precisa desejar alguma coisa a mais, precisa sempre estar desejando algo. Não tem jeito. Então, eu acho que a busca por algo a mais, a gente sempre vai estar fazendo, né?
Mas eu me considero realizada, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Eu acho que eu atingi o que eu queria, que para mim era sempre estar mais próxima da minha família, né? Eu consegui fazer os meus horários, eu consegui ver os meus filhos crescer, agora ver os meus netos crescerem, né? Que eu já sou vovó, então tenho 2 netinhos. E isso para mim me brilha os olhos. E o que mais me realiza é aquilo que eu falei anteriormente, é ver que outras pessoas também puderam se realizar e transformar as suas vidas através da oportunidade da Ama Capariz. Porque era algo que eu desejava muito do fundo do meu coração, é que essa oportunidade crescesse, que as pessoas conseguissem se desenvolver, não só financeiramente, mas em todo o contexto, né, que a pessoa precisa se desenvolver. Eu falo que a AMA é um grande hub de oportunidades, onde a pessoa cresce profissionalmente, onde ela cresce humanamente, onde ela consegue se desenvolver, se capacitar, treinar, né? Eu falo que tem mulheres, por exemplo, a gente tem um programa que se chama Divas na AMA Capariz, onde a gente desenvolve mulheres para elas terem a sua independência financeira. E a gente tem muitas histórias de mulheres que apanhavam em casa, o marido não deixava se desenvolver, não deixava fazer um simples curso dentro da AMA, com um curso capilar, onde ela ia aprender e aprender a vender. Coisa, né? Qualquer coisa que tire a mulher da dependência, do domínio do marido abusivo, é isso aí, né? Então, assim, ver essa transformação acontecendo é algo que me realiza muito. Então, eu falo que eu sou realizada porque eu consegui não transformar só a minha vida, né, e a da minha família, mas a vida de milhares de pessoas através do projeto, né? É um projeto muito social, muito bacana, assim, que contribui mesmo. São muitos cursos gratuitos que a gente dá, muita formação, capacitação. Então, é algo que realmente me brilha os olhos. Muito bacana. E agora você está realizada, está tudo ótimo, mas e quando não estava ótimo? O que é que pegava? Assim, você falou muitas vezes desse desânimo, né, do medo de não dar certo, da relação aí com o sócio complicada, mas assim, onde que era o fundo do poço que o Rogério falou aqui, com o calabouço, assim, na tua trajetória, qual foi o ponto mais difícil? Bom, eu acho que assim, tiveram vários e continua tendo, né? E vai continuar, né, A Rogério? gente não sai disso, É. a gente não sai. Todo fundo do poço tem um porão. Tem um porão, mas eu acho que uma fase que foi muito difícil e que o mundo inteiro se viu perdido foi a pandemia. A pandemia chegou e lidar com as responsabilidades do dia a dia e ter que manter pessoas, manter famílias, para mim foi algo muito dolorido, porque é a responsabilidade. Você lida bem com cortes, demissões? Eu mais ou menos, tanto que não sou eu que faço. Eu tenho meu irmão que é meu diretor-geral da empresa, né? E o meu outro irmão que é meu sócio é vice-presidente. E ele me ajuda bastante com isso, então ele cuida da parte operacional. Mas eu não gosto, assim, de eu pessoalmente fazer os cortes, porque a gente se apega nas pessoas, tem carinho, né? O dia a dia, vive a vida da pessoa junto, né? Então, eu acho que eu posso falar que eu tenho dificuldade, sim. Então, não é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, a pergunta era sobre o fundo do poço, né? Então, na pandemia, a grande dificuldade foi diante daquela situação que era um ponto de interrogação para todo mundo, o que poderia acontecer, o que ia ser do dia seguinte, e como que eu ia manter essas famílias com renda familiar, desenvolvendo o negócio e manter a empresa, sustentar todo mundo, todos os mais de 200 funcionários que a gente tem, sendo que a venda direta, que é o nosso principal canal, parou. Ninguém podia ir para a rua. Olha que desespero, ninguém podia mais vender, ninguém podia mais entrar em contato com as pessoas. E aí a gente se reinventou, né? Reunimos aí que a gente vê a unidade, né? A importância da unidade, de trazer pessoas do corporativo, nossos gestores, de todos os setores, e vamos dar as mãos todo mundo e vamos ver o que a gente vai fazer. E nós somos muito rápidos, graças a Deus a gente conseguiu despertar treinamentos online, surgiu a ideia da sacolinha 24 horas,
que foi algo muito bacana, que era levar a sacolinha, né, com higienização, todo o cuidado que a gente tinha que ter com a saúde da pessoa, os produtos irem para casa da pessoa, para ela degustar, experimentar os produtos e aí fazer a venda, né? Então, surtiu um efeito muito grande, as pessoas começaram a montar sacolinhas, deixar na casa das pessoas, e aí a gente se viu, assim, viu uma luz no fim do túnel, né? Porque foi algo muito forte para todo mundo, né? E foi muito legal esse apoio que você deu, porque, por outro lado, né, na pandemia, com toda aquela confusão, foi a época onde o pessoal aprendeu a vender por WhatsApp. Sim. Né? Então, assim, as vendas aconteciam, né? Sim. Principalmente tudo que era delivery, tudo que era uma coisa que se desenvolveu durante a pandemia, né? Sim. Então, isso foi muito bacana. E foi aí que a gente viu a grande movimentação do digital, né? Onde as pessoas começaram a ver, eu tenho que fazer, quem não entrar nessa vai ficar para trás, né? Então a gente desenvolveu, treinou pessoas, capacitou elas para elas entenderem como mexe no telefone, como mexe na internet, como entra numa reunião de Zoom. Gente, quantas pessoas não sabiam entrar no Zoom? Hoje é muito comum para gente, mas naquela época não era, né? Então foi dolorido, porque a gente tem muitas senhorinhas também com a gente na rede, né? Que não sabiam muitas vezes entrar, né? Mexer nessa parte eletrônica toda. E aí a gente viu a importância da capacitação e ajudar as pessoas, estar de perto, de mãos dadas com elas, né? E uma outra coisa a gente despertou também, que a gente foi para a televisão. Não sei se vocês chegaram a ver, a gente foi para a Sônia Abrão, para a Luciana Gimenez. Eu lembro que teve bastante merchan nessa época também. A gente fez muito merchan porque as pessoas estavam em casa. Estavam em casa precisando de oportunidade de negócios, muitas pessoas sem dinheiro, sem oportunidade, e a gente falava todos os dias da oportunidade. Você que está em casa, precisa vender, precisa fazer uma renda familiar. Aí a gente falava dos perfumes, do kit, e as pessoas, foi recorde, foi o ano que eu saí na Forbes, e a gente bateu aí um recorde de 300 milhões de faturamento no ano, e foi o recorde da Amaca, sabe? A gente conseguiu dar a volta por cima. Então, eu falo que de todo fundo do poço, a gente traz uma grande luz também, né? E a minha trajetória, ela foi revestida disso, de sempre com os tombos, com os desafios, eu aprender. Eu sempre pego o aprendizado, né? E os momentos que nos preparam para o próximo passo. Eu falo que a gente está sendo forjado a todo momento, né? Então, eu vejo a minha trajetória como isso, eu sendo preparada para ser a Denise forte e capaz para estar hoje dirigindo a empresa, né? Você acha que essa questão do aprendizado, esse olhar otimista, esse olhar de querer encontrar uma solução, achar um caminho, é o que te segura emocionalmente quando vem um fundo de poço, uma onda gigantesca, como foi a pandemia, por exemplo? Sim. Você acredita que esse é o teu apoio? Acredito muito nisso. Fora isso, outras coisas, né? Eu, por exemplo, eu cuido bastante da parte física, mental, desenvolvimento humano. Então, é algo que eu busco bastante para me ajudar, né? A ter equilíbrio emocional, porque não é fácil. Empreendedor que achar que vai empreender, que não vai ter dificuldades, que não vai mexer com o seu emocional, você saber dividir, né, a vida familiar com o empreendedorismo. Então, a gente tem que estar preparada fisicamente, emocionalmente, para tudo, né? Então, eu treino, hoje eu falo que um dos treinos que eu mais gosto, além da musculação, que tem que fazer, né, que eu faço por obrigação, sem gostar. Gente, eu ainda tô aqui lutando. Tem gente que fala, tem que fazer, conseguir. Então vamos fazer. Eu faço a musculação, eu faço o pilates e uma coisa que eu mais gosto é a luta. Então eu faço aula de Muay Thai para descarregar um pouco, sabe? Então algo que me ajuda bastante no controle, né, emocional. Procurar por cursos de desenvolvimento humano. Eu trabalho também com a medicina bioenergética. Então são coisas que nos apoiam, né? Nos dá uma direção para a gente continuar. Muito bacana. Agora vamos conversar aqui com o David. David, me fala tudo. A Denise não ganhava mesada e queria empreender porque queria ganhar dinheiro. Como é que é isso? Eu tenho um filho de 20 anos e uma menina de 16. Como é que é essa? Eu nunca dei mesada para nenhum dos dois. Meu filho chegou a trabalhar comigo, eu ganhava o dinheirinho dele, comprou as coisinhas dele com o dinheirinho que ele, né, ganhava trabalhando comigo.
Mas assim, tem que dar mesada, não tem que dar mesada? Como é que é isso? Como é que você estimula desde cedo essa questão da educação financeira e que sementinha vem ali essa questão do empreendedorismo junto com a educação financeira? Ó, essa pergunta é muito boa. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou bem animado de estar conversando aqui com vocês. Baita histórias aí. E como temos 2 economistas aqui, eu vou dar uma resposta de economista, apesar de não ser. Depende. Então, tem cenários e cenários. Quando a gente fala de mesada, normalmente os pais identificam isso como uma boa forma de ensinar educação financeira para os seus filhos. Isso não significa que é única, né? Então, existem outras formas de você ensinar o seu filho a dar valor para algum recurso, seja dinheiro ou outras coisas. Então, eu me lembro que uma vez, dando uma palestra sobre educação financeira, a moça ela trouxe um exemplo muito bacana. Ela falou, poxa, eu ensino meu filho com tablet. Eu carrego a bateria do tablet do meu filho, dou para ele a bateria carregada, e em 3, 4 dias ele tem que usar aquela bateria. Ele pode usar tudo num dia só, ou ele pode fazer, né, um rateio e economizar uma parte dessa energia. Uma analogia com o Legal. dinheiro é importante. Exatamente. Então é uma forma de você ensinar a educação financeira também para os seus filhos, mas a mesada também se mostra como um bom apoio e uma boa forma de começar. Eu acredito muito no empreendedorismo, não cheguei nesse nível ainda todo. A gente tem uma atuação na Investins, que é a minha empresa, de levar a educação financeira para jovens, então a gente atua com muito conteúdo educacional, então palestra, oficina, workshop, atuando com empresas e levando esse conhecimento para os jovens, que é um conhecimento importante, mas que muitas das vezes os jovens não estão pensando, né? Se o executivo não está pensando na aposentadoria, quem dirá o jovem? Não. O jovem não está nem sonhando com isso. O jovem não quer nem mais ser CLT. Exato, É exatamente. uma coisa doida. Exatamente. Inclusive, isso é uma boa questão também. Eu vou em muita escola, faculdade, e normalmente o que eu mais escuto dos jovens, quando a gente pergunta qual é o sonho deles, é justamente isso. Eu quero ser dono do meu próprio horário, do meu próprio emprego, e eu não quero mais trabalhar para ninguém. Acho que isso é uma das coisas que eu mais escuto dialogando com jovens. Então, respondendo a sua pergunta, a mesada é uma boa forma de ensinar educação financeira desde cedo, mas não é a única. O empreendedorismo pode ser outra forma. Com certeza. Desde você dar uma pequena quantia para o seu filho, ensinar ele a fazer alguma coisa com aquele recurso financeiro, vender. A gente viu o exemplo dela aqui, que é muito bacana. Das vezes é o único recurso que você tem, né? Verdade. E você faz uma limonada com aquilo ali e consegue realizar as oportunidades da sua trajetória, que lá na frente vai te levar para os 300 milhões, para a Forbes e para tudo aquilo que a vida vai te trazer. Muito bom. Gente, eu vou fazer só uma pausinha aqui para falar com vocês, para vocês seguirem o canal, curtirem, compartilharem. A gente está às quartas-feiras, toda quarta-feira, às 22h30, a gente está na TV Mais. A TV Mais é uma TV web e é uma TV que está dentro de algumas operadoras do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então, fica aqui com a gente, curte, compartilha, assiste em todos os canais que vocês vão curtir. Bom, voltando aqui, David, uma questão que me pega com os jovens, né? A gente sabe que eles querem ter o próprio negócio, que eles querem ter liberdade e tudo mais. Mas isso quando vai para o mercado de fato, né? É complicado. Sim. Né? A educação financeira pesa, né? Porque a gente tem uma cultura no Brasil, e principalmente os jovens, de empreender sem nenhuma estrutura. A gente vamos começar. Né? Muitas vezes dá bom, como é o caso da Denise, né, que começou vendendo algumas coisinhas e foi, né, e ela foi buscar se profissionalizar, mas muitas vezes no meio do caminho, um empreendedor que está ali, jogando nas 11 posições, às vezes de um negócio que está até crescendo, ele não consegue se profissionalizar, ele não consegue, enfim, e principalmente lidar com dinheiro, né, o fluxo que é pessoal, o fluxo que é da empresa. A gente tem essa coisa de MEI, né, no Brasil, que acaba gerando um pouco regulamenta o empreendedor. A gente tem toda a parte de previdência ali sendo paga, os impostos, você regulariza tudo, mas não tem você acaba não oferecendo um instrumento que facilite essa noção do que é empresa e do que é. Sim. Mas uma questão visível, pessoal, né? Da pessoa enxergar, né? O que é. Então, eu acho que o empreendedor brasileiro, ele tem muito isso, né? De acabar se perdendo, principalmente na questão financeira, né? Como você vê esses jovens, como educador financeiro, como você vê esses jovens, como eles estão lidando, assim, em termos emocionais mesmo, que é o foco que a gente está aqui no programa hoje,
como que eles estão lidando com isso, né? Vão começar a empreender, educação financeira pesa, não pesa, gera ansiedade, não gera ansiedade, eles estão buscando se profissionalizar. Fala um pouquinho para mim dessa realidade que você tem com os jovens. Legal. Olha, tá sendo bem desafiador enxergar isso, porque a gente, né, pelo menos a minha geração, geração Z, a gente está vivendo num mundo que a gente enxerga os nossos pais, quando eles trabalhavam alguns anos atrás, eles conseguiam conquistar os seus imóveis, os seus carros e tudo aquilo, e hoje a gente batalhando muito, a gente não está enxergando esse horizonte, muito pela inflação, muito por tudo que está acontecendo como um todo, das coisas ficando muito caras. Então, quando eu vou falar com jovens, tem muito aquele sentimento de desânimo, de realmente, poxa, será que eu vou conseguir? Será que é possível? Eu sempre sou do time que acredita que as coisas são possíveis. Então, parte do papel da Investins é levar essa mensagem para os jovens e mostrar para eles que não vai ser fácil, né? Nunca é fácil, mas que é muito possível eles alcançarem tudo isso. E na parte emocional, deles saberem olhar para isso também com cuidado, né? Então, quando a gente fala de negócios, de empreendedorismo, eu também não acredito que é só uma questão de querer, de força, de determinação, mas também tem uma questão de apoio familiar, de você entender se você já tem algum tipo de know-how, se você já conhece algumas pessoas. Não basta também só querer e se jogar lá e tentar a sorte. Entender que precisa de ajuda também, né? Exatamente. Precisa de dividir as funções, Exatamente. Jogar nas 11. Às vezes ter um sócio, uma sócia, fazer algum curso no Sebrae antes, não só dar a cara também e tentar a sorte. Mas os jovens, eles querem empreender, eles acabam batendo muito nessa tecla de, pô, não sei se eu estou indo certo, se eu estou indo errado, mas eles enxergam o empreendedorismo como uma forma de sair do sistema, digamos assim. Que é o sistema que eles enxergam que é o CLT, e não tem nada de errado também, eventualmente tem perfis e imperfis, né? Nem todo mundo vai ser empreendedor. Tem uma geração de jovens concurseiros, inclusive, né? Sim. Aí, né? Total, eu mesmo, assim, eu fui me construindo como empreendedor, né? Lá com 13 anos, jogador de futebol. Não trabalhei no Ceasa, mas meus pais, meu pai especificamente, trabalha no Ceasa até hoje, então enxerguei um pouco dessa realidade, aquela realidade difícil de você vir tentar uma vida melhor em São Paulo. E olhando para isso, eu imaginei que eu trabalharia para alguém também, em algum lugar. E aí eu conheço o mercado financeiro com 13 anos, através do meu irmão. Meu irmão não é economista, não é bancário, mas ele começou a trabalhar muito cedo. E aí, naturalmente, ele ouviu sobre finanças e dinheiro no mercado de trabalho. E ele me mostrou isso. Aí, com 13 anos, o que todo jovem de 13 anos pensa quando escuta isso, né? Vou ficar rico. Aí eu fui estudar. A primeira coisa que eu aprendi é que para ficar rico ia levar 50 anos se eu ficasse. Mas eu gostei do tema. E aí eu comecei a estudar, ensinar os meus amigos, meus professores. E aí, de fato, lancei um projeto na época da escola, depois isso virou empresa e a coisa foi ficando um pouquinho mais séria. Isso acontece muito também, né? Às vezes a gente começa a empreender, mas a gente não se enxerga como empreendedor. Não. A gente está fazendo um projeto, está vendendo por conta própria e depois a gente vai entender, não, isso é empreendedorismo, eu tenho um negócio, tenho que separar minha pessoa física da pessoa jurídica. Então é muito uma questão de autopercepção mesmo, de você se enxergar como um dono de negócio, uma dona de negócio e um empreendedor, uma empreendedora de fato. Verdade. Muito bom. E eu acho que essa questão do fluxo, né, da grana do empreendedor é uma coisa que gera muita ansiedade, né, Rogério? Eu acho que... É verdade. Eu vou te falar uma outra coisa, Jussara. Na verdade, isso não acontece só com pequenas empresas, não. Isso acontece com grandes empresas, empresas médias, que o pessoal não tem o controle do fluxo de caixa, não tem um planejamento, não tem uma disciplina, um processo bem ajustado para... Porque as margens hoje são muito pequenas, não é como era antigamente. Então... o vento bate em todos os lugares, tá? Então não é claro que com os mais jovens e menos experientes a coisa deve ser um pouco maior, mas existem nos dois lugares, né? E uma das coisas que eu ouvi ele falando que é uma realidade. Hoje, com a taxa de juro, com os salários achatados, você conquistar uma casa própria, você comprar um carro, você acaba entrando numa prestação. Uma prestação com esse juro alto, ele acaba te comendo pelas pernas. E aí você se perde, você se endivida, a gente vê o número de endividados que tem no país, e deve ser um grande desafio para vocês. Primeiro porque a grande maioria dos jovens não tem tanto conhecimento. Depois, eles são inocentes, eles acreditam naquela coisa que vai dar certo. E o terceiro, não tem disciplina e muita gente não tem essa vontade que vocês tiveram. Eu sou conselheiro de uma empresa e a gente faz algumas... Você deve saber disso muito melhor do que eu. A gente faz algumas contratações, o pessoal chega na hora
eles pareciam que eles foram, eu tô obrigado a estar aqui. Eu não queria estar aqui, sabe? O cara não tem vontade, não tem um espírito de proatividade, não tem um pingo de proatividade. Então, para o jovem, que eu acho que é muito importante, a primeira é vontade. Essa vontade já está no topo da pirâmide. Não precisa aprender inglês, não, isso é mais um pouquinho mais em cima. Primeiro você tem que ter vontade, depois o resto a gente vai resolvendo. Então, ó, você tem que ter vontade, você tem que ter disciplina e espírito colaborativo. Eu tô aqui para ajudar a tua empresa a crescer. Sim. Eu não tô aqui só para ganhar dinheiro, deu 6 horas da tarde, eu viro as costas e vou embora. Não é por isso. E aí é muito fácil a gente ver, e de novo a gente se compara com o Neymar, de novo a gente começa a se comparar com esse pessoal da internet que está arrebentando, pelo menos teoricamente, né? Tem uns que estão arrebentando pelo lado pior. É, o fundo do poço ninguém vê, né? Como vocês comentaram. Então, e aí, essa meninada, e eu chamo de meninada no bom termo, eles entram inocentemente nesse ciclo vicioso, eles não conseguem sair. Eu não saio da dívida, eu entro na dívida, não consigo sair da dívida, depois eu me desanimo, porque eu apanhei uma vez, não foi diferente, você apanhou várias vezes, mas você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não, o pessoal desiste. Não, é destino, eu nasci pobre, eu não tenho jeito, não vai ter jeito. Não é bem assim, né? Então a gente precisa ter disciplina, planejamento e vontade. Sim. Vontade, para mim, é a coisa mais importante hoje. Eu tenho um convidado que ele já esteve aqui 2 vezes no programa, o Emerson Dias, inclusive, essa semana entra no ar um programa gravado com ele sobre oratória. E ele é executivo de finanças e tal, ele fala sobre longevidade de carreira e ele fala uma coisa que eu repito em muitos programas, ele fala que as pessoas têm, os exemplos são dramáticos, não são estatísticos, né? A gente mira no dramático. Então, todo mundo que empreende quer ser um Elon Musk. Né? Ninguém está preocupado na sustentabilidade do seu negócio, todo mundo preocupado em ficar rico, né? Sem entender que tem uma massa de pequenas e médias empresas ali, pequenos empreendedores que estão sustentando o mercado, né? Sustentando a economia brasileira e assim, não precisa crescer tanto, você tem um negócio sustentável, rentável, você emprega pessoas, você tem um propósito, dá para, né? Dá para seguir ali. Muito bom. Rogério, eu queria, ainda pegando o gancho ali do David, geração Z no mercado de trabalho, né? Gera conflito? Gera, mas eu acho que a gente pode fazer um ganha-ganha nisso. Da mesma maneira que gera conflito, gera uma série de oportunidades de inovação, de visão do mundo que a gente não consegue ver. Então, o que precisa ter? Tem que ter uma relação harmoniosa entre as gerações. Os mais antigos com as experiências, com o que a gente chama de hard skills, né? Os mais novos com aquela maneira, aquela vontade de vencer, aquela maneira de pensar fora da caixa, porque eu acho que isso ajuda demais. Então, eu acredito que esse conflito de gerações eu não vejo como um conflito, eu vejo como uma oportunidade se bem direcionada, sabe? E eu não estou falando só de geração, eu estou falando de diversidade, de negros, de pessoas com diferentes valores sociais, enfim, qualquer tipo de diversidade, se bem administrada, ela pode levar ao crescimento e não, eu estou de um lado, eu estou do outro, e esse é um problema do país, de ter radicalismo de 2 lados. Não, eu acho que dá para a gente trabalhar de uma maneira bastante bacana para a gente aproveitar o que cada um tem de bom, porque todo mundo tem coisas boas para fazer. Verdade. É uma questão de ajustar o que as pessoas têm de bom, né? Então, acho que tem muita oportunidade aí. Legal. A gente está em ano eleitoral, né? E assim, as crises externas, né? Como é que elas afetam, como afetam o seu negócio, por exemplo? Porque o ano eleitoral entra todo mundo em parafuso, porque a economia vai cair, porque o dólar vai subir, porque não sei o quê, lá, aquela coisa toda. O que afeta mais, né? Afeta o seu negócio, essa crise externa, mas o que afeta mais? A questão do dia a dia do negócio ou essa pressão externa? Como que você vê isso ali e como isso te afeta como empreendedora? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho que a parte da economia externa afeta, com certeza, porque eu, por exemplo, meu produto é atrelado ao dólar, né? Então, a gente tem insumos e, falando em guerra, o que acontece é que os insumos só vão subindo. E para repassar isso aqui dentro é muito complicado, né? Para subir o preço do produto, as pessoas têm barreira para isso ainda. Então, não é algo fácil da gente lidar, né? Com essa pressão externa. Mas eu acho que os conflitos internos, você fala em relação
ao corporativo, de... Tudo, né? Porque desde o chão de fábrica até o escritório, são Sim. N possibilidades de dar muito ruim em tudo, né? Então, assim, Sim. como que você lida com essa... É uma operação grande, Sim, né? é uma operação grande, mas a gente conseguiu estruturar, né? Tem os departamentos, os gestores das áreas. Eu falo que o meu irmão do meio, ele foi... A gente sempre considerou ele o CDF da família, né? Que era o que estudava mais, que se formou engenheiro, fala 5 línguas, e ele veio trabalhar com a gente, né? E eu e o meu irmão, que somos os empreendedores disruptivos, ele fala que somos os malucos, né, da família. Não, eles sempre fizeram tudo, sempre toparam fazer e despertar para o empreendedorismo, né? Mas a gente se uniu de uma forma que a gente conseguiu criar entre nós uma força muito grande de diretoria. É uma empresa familiar, mas a gente consegue cada um ter o seu papel ali, sem um precisar mandar no outro, sem um ter voz maior do que o outro. A gente tem um trabalho muito importante de ouvir, né? Então a gente escuta muito um ao outro para tomar decisões. Então não tem um que bate o martelo e fala é isso, pronto, acabou. A gente tem um corporativo de gerentes e diretores que também sentam junto com a gente diariamente em várias reuniões, que também nos apoiam nas decisões. Então, isso se torna mais fácil. Então, a gente tem muito pouco conflito interno em relação à tomada de decisões, né, ao que tem visão de futuro. Então, é tudo muito construído juntos. A gente conseguiu criar essa estrutura, que eu acho que é o que cria a sustentabilidade da empresa, né? Não adianta a gente construir uma empresa que fatura milhões, mas não ser longeva, né? Sim. Então, a gente criou uma estrutura muito forte no corporativo, que eu acho que a gente vence as pressões externas junto a isso, né? Muito bom. David, e a meninada, como disse o Rogério, a meninada, o que afeta mais essa meninada, né? Pensando na geração Z empreendedora. É pressão externa, ou eles não estão bem ligados nisso, conectados nisso? É pressão interna ainda dessa fase de desenvolver tudo, desenvolver identidade, desenvolver interesse e aprendizado? O que afeta? Olha, eu acho que tudo afeta um pouco, obviamente, mas principalmente quando a gente traz a questão da comparação nas redes sociais, isso é uma coisa que afeta muito os jovens hoje no Brasil. Porque a gente está falando, cara, das vezes você tá lá estudando na escola, tá no começo da faculdade, você abre o celular, já vê uma pessoa da sua idade ou até mais nova, muito mais bem-sucedida, talvez não tenha nem feito metade do que você está fazendo ali naquele momento, e você passa a se questionar, né? Pô, eu tô fazendo certo, eu tô fazendo errado, aquela pessoa tá fazendo certo, ela tá fazendo errado. E é muito uma questão de que eu acho que a gente precisa se comparar, mas justamente ter cuidado nisso. Porque se você for comparar os seus bastidores com o palco dela, é uma comparação desleal. Da mesma forma que se eu for comparar o palco dele, assim. Então, é uma questão de você tomar cuidado. Para não olhar os resultados de uma pessoa e julgar que a vida dela é aquilo. Porque, pô, todo mundo tem altos e baixos, todo mundo tem pressões, todo mundo tem erros e acertos. Sim. É uma questão muito de você saber onde você quer estar. Eu sempre tento olhar para isso, assim. Pô, essa pessoa, ela tá onde eu quero estar? Legal. O que ela fez? O que eu tô fazendo? Eu tô num caminho parecido? Pô, talvez sim. Ah, não, mas essa pessoa chegou num lugar que eu não quero estar. Então talvez não faça sentido ouvir o que ela está ensinando. Talvez não faça seguir aquilo que ela está praticando. E quando a gente traz para a educação financeira, para o mundo dos negócios, uma coisa que pega muito hoje os jovens é as promessas, né? Então a gente fala de aposta, a gente fala de tigrinho, a gente fala de bets. Terrível. E é um cenário complicadíssimo. Se a gente olhar para o Brasil, mais de 80% da população está endividada e isso está afetando cada vez mais nossa população. E o jovem, ele acaba sofrendo muito isso. Porque ele está preocupado em comprar um apartamento que ele não consegue, aí ele acaba rápido, tentando cortar um caminho, e aí ele abre o YouTube, só propaganda do dinheiro fácil, a promessa rápida, e ele ainda não sabe exatamente que isso não existe, que isso é um golpe, e aí só vai afundando ele cada vez mais. Então, para concluir, assim, eu acho que a gente tem uma questão de saúde mental bem complexa mesmo para as próximas gerações. Eu me coloco, inclusive, nisso também. E a gente precisa olhar para isso com mais calma e com mais cuidado, porque senão a gente vai formar uma geração, cara, muito doida da cabeça. Você me permite uma observação no que ele falou? Sim, sim. A gente está falando muito de engenheiro,
sucesso ligado a dinheiro. Mas sucesso não é só dinheiro, né? E a régua individual, né? E tem uma régua disso, individual. né? Perfeito. O que eu vejo, quando a gente fala em felicidade no trabalho, eu vejo que são três pilares importantíssimos. Claro que está todo mundo trabalhando para ganhar dinheiro, tá tudo certo. Faz parte do sistema capitalista e não vamos discutir isso aí. Legal, o dinheiro é importante, é um dos pilares importantes. O outro pilar é o pilar de propósito. E vocês dois são dois grandes exemplos de um propósito que a gente chama, né, de priceless, o dinheiro não paga, né? O Credit Card fazia esse comercial, o dinheiro não paga. O propósito de vocês dois é muito bacana. Sim. Isso aí não tem dinheiro que compre. E o terceiro pilar, então a gente sim, poxa, eu sou um jovem, o que eu quero? Eu quero ganhar dinheiro, tá? Então eu vou procurar um lugar para ganhar dinheiro, mas eu também gostaria de trabalhar com propósito. E eu também quero trabalhar num lugar onde eu possa aprender alguma coisa. Então esses três pilares, o aprendizado e desenvolvimento, o propósito e clima, e da maneira que você trabalha, e o dinheiro fazem você ser feliz. Fazendo você ser feliz, você começa a chegar no resultado do dinheiro. Que pessoas felizes trabalham e produzem mais. E é isso que as pessoas, eles querem o imediatismo, porque também a mídia mostra o imediatismo. Fique rico. Você pode entrar na internet, fique rico em 10 semanas. Né? Aprenda inglês em 3 meses. Isso não existe, gente. Não dá para fazer isso. Com a cultura da IA também veio uma promessa Pois muito grande, né? De realização rápida. Pode ter uma exceção ou outra? Pode ter, mas é exceção. Pode acontecer. E o quanto que isso cria de ansiedade nas pessoas. Pois né? Pessoas cada vez mais doentes emocionalmente. E você sendo né? feliz, a tua ansiedade vai ser controlada, entendeu? Você não precisa pensar. O dinheiro, ele é consequência. E a gente coloca sempre o dinheiro na... eu quero ficar rico, é o que você falou. Todo mundo quer ficar rico, mas não é melhor eu querer fazer um negócio bacana, que eu me dê bem, que eu aprenda, e o dinheiro vai acontecer? Ele vai acontecer. Sim, enxergar o dinheiro como um meio também, né? Isso. As pessoas, elas enxergam o dinheiro só como fim, né? Mas o dinheiro serve para alguma coisa no final do dia. Verdade. Eu entrevistei aqui uma outra pessoa, um outro executivo que falava da importância de se fazer perguntas, né? Muito mais do que ter respostas, isso para tudo, inclusive para a gente ter saúde emocional. Né? E a Denise falou um ponto aí bacana de escuta na empresa dela, né? De ter esse olhar, né? Qual que é a tua posição sobre isso, Rogério? Você acha que a escuta hoje é um problema? A gente pergunta muito pouco e responde muito, que acha que sabe mais do que precisa realmente saber. Como é que tá É isso mesmo. Eu acho que a escutativa ela é bastante importante. E você disse, é isso aí. A gente não toma, principalmente dentro de uma sociedade, decisões sozinhas. Vocês montaram uma sinergia, então os 3 são maiores do que 3. Então isso é uma coisa bastante importante que às vezes o que a gente vai atrás? A gente vai atrás de solução rápida. A gente vê o TikTok, eu mesmo falo, putz, aqui, TikTok de 1 minuto e meio, eu pulo. Às vezes eu entro para ver alguma coisa ou outra, eu entro e pulo. Falo, pô, tô vendo isso aqui, já deu. Por quê? Porque o teu cérebro se acostuma a decisão rápida, o teu cérebro se acostuma a solução rápida. Solução rápida geralmente não é a melhor. Não existe esse tipo de coisa. Então, o que os jovens querem? Os jovens querem resultado rápido, os jovens querem falar e não ouvir conselho e, putz, vou ficar ouvindo comigo. De novo. Velho, pra quê? De novo, contando essa história. Eu já ouvi isso quantas vezes. Ela deu sorte. Talvez tenha dado sorte num ponto ou outro. Mas a hora que a sorte passou, você montou na sorte, né? Você não ficou esperando ela passar. Quanta gente espera a sorte passa e o cara fica olhando. Né? Até para aproveitar a sorte, você tem que ter Claro, mas não tenha dúvida. Sim. Tem que ouvir a sorte. Ela montou na sorte todas as vezes que ela passou. Então, eu acho que a gente precisa começar a entender que as coisas não acontecem de uma hora para outra, que não existe receita de bolo. Eu não tenho receita de bolo para sucesso. Porque primeiro, se eu tivesse, talvez eu ia vender. Eu venderia ela. Não existe receita de bolo. E cuidado com os gurus, porque agora tá cheio de gente que vende solução, os seus problemas acabaram. Eu tô aqui, eu vou resolver teus problemas. Isso não existe. Isso não tem. E tá todo mundo atrás disso, né? É verdade. É o que mais vende, né? É o que mais vende. É uma competição desleal nas redes sociais. Às vezes você está produzindo conteúdo e aí você está competindo com fique rico em 10 dias. Como é que você compete com esse discurso? É quase impossível, né? A gente ensinando, capacitando as pessoas, treinando para elas venderem, né? Fazer o seu negócio acontecer e as promessas grandes de outro lado, né? Atrapalha bastante isso. E a gente vê os jovens cada vez mais sedentos, né?
por querer aprender algo diferente disso, porque quem ficar somente olhando para essas oportunidades rápidas não vai conseguir se desenvolver, né? Sim. É muito complexo. Eu vejo meu filho, né? Ele tem 25 anos, meu filho mais velho. Ele perguntou para mim esses dias: mamãe, o que eu faço para ser que nem você? Para um dia, por exemplo, eu entrar no seu lugar, né? Aí eu falei: filho, tem que aprender, tem que vivenciar, né, o dia a dia. Você tem que se jogar para a vida e fazer acontecer. Então, ele assume hoje parte do e-commerce da empresa, ele vende produtos. Quantos anos tá teu filho? 25, esse tem 25, o mais velho. Eu tenho um de 16 também. E ele... Aí eu falei, tem que fazer, participar de palestras, de cursos, de formação, né? Porque eu sempre busquei isso também. Então, não vai ser da noite para o dia, eu não tenho a receita pronta para você. Não é rápido que você vai se tornar um administrador, né? E aí ele foi, poxa, né? Você vê um olhar meio que de decepção, né? Porque acha que a mamãe está pronta e vai ensinar e vai estar pronto. Não é assim, né? Tem todo um processo que a gente passou durante uma vida toda de construção, né? Então, eu acho que esse olhar que o jovem tem que ter hoje, que as coisas têm que ser construídas. Não é da noite para o dia, né? Não vem fácil. Não vem fácil e assim, não tem atalho. Tem coisas que não tem atalho, né? Não tem. Não tem jeito. Gente, a gente está chegando ao final aqui do programa e eu vou pedir para os nossos convidados darem uma síntese do que eles acham que é essencial para o empreendedor se manter aí no mercado com sanidade mental e olho no sucesso. Então, eu vou começar pelo Rogério, que faz uma síntese do que a gente está falando aqui e dá a tua palavra final. Rapidamente, eu acho que as pessoas precisam cuidar, eu estou seguro disso, cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, entender que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Você pode ter o dinheiro que você for, dinheiro você estoca, tempo não dá para estocar, né? Não. Então vamos aprender a trabalhar o tempo, vamos tentar usar esse nosso tempo para... Tem muita energia gasta, e a gente vê nas organizações, com fofoca, com processo mal elaborado, com uma série de coisas. Então, vamos usar o nosso tempo da maneira que ele precisa ser usado. Eu tenho que ter uma conversa corajosa, eu vou ter uma conversa corajosa, mas eu sempre tenho um foco. E eu gostaria que as pessoas pensassem mais hoje, principalmente hoje, com esse negócio de inteligência artificial, com essa grande demanda de gente disputando tudo a todo tempo, a toda hora, com as futuras competências. A gente falava das hard skills, que eram as competências que eu preciso. Eu sou engenheiro também, eu sou um engenheiro, eu preciso saber isso. Isso é importante para o engenheiro? Até a página 2 hoje, porque depois vieram as soft skills, né? Aquelas competências mais light, a competência de relacionamento, aquela competência de eu me conhecer, de eu não estourar, isso é importante. Mas hoje tem um gap de competências e um ramo de competências que é muito mais importante, que são as hard skills, as competências do coração. Hard skills. Hard skills, é a competência do coração. Como é que eu consigo ter empatia com você e a gente consegue fazer alguma coisa junto? Como é que eu consigo ficar do seu lado? Como é que eu consigo montar uma rede de relacionamento proativa? Essas são as competências que vão diferenciar o profissional do futuro. E vão também te deixar num propósito. Poxa, eu estou fazendo uma coisa que não é só para mim. Estou fazendo uma coisa para os outros também. Sim. A gente fala muito de burnout. Burnout é o caso do momento. Todas as grandes empresas estão com medo do burnout, porque tem muita gente pirando. Só que existe um novo conceito, o americano adora conceito, é o burn-on. Já ouviu falar em burn-on? O que é o burn-on? O burn-on é aquele cara que leva tudo nas costas. Eu não posso ficar cansado, eu não tenho esse direito e eu tenho que tocar de qualquer jeito, eu tenho que estar animado, eu tenho que trabalhar 14 horas por dia, eu tenho que fazer ginástica, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer tudo isso. Talvez seja pior do que o burnout. Por quê? Porque o burnout, o teu cérebro, ele bloqueia. Pum, ele te estagnou, daí você não sai, você vai ter que descansar, vai ter que fazer alguma coisa diferente. No burnout, não. Você vai fazendo isso por anos, pode acontecer. E aí você vai se quebrando, você vai tendo problemas físicos, você vai tendo problemas emocionais que são irreparáveis. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, a gente precisa viver mais,
focar mais na solução e esquecer um pouco os problemas. Muito bom. Verdade. Vocês, o que vocês sintetizam aí e trazem para o nosso empreendedor aqui que está nos assistindo? Show. Acho que de forma bem objetiva, assim, sejam proativos, tomem riscos, administrem os riscos e principalmente cuidado com os atalhos, assim, se eu pudesse resumir tudo que a gente conversou aqui hoje. Cuidado com os atalhos, principalmente para o pessoal mais novo, porque os atalhos, ao invés de te levar mais rápido, talvez vai fazer você ir um pouco mais para trás. Denise. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas têm que identificar se é o empreendedorismo o caminho para elas, né? Porque muita gente fala, eu vou empreender porque eu não quero ser CLT, é o caminho, eu quero ter minha renda própria, mas tá ligado à sua identidade? Né? Sim, tem isso Se também. está ligado à sua identidade, se é o que Deus falou sobre você, se tem isso vivo dentro de você, porque para empreender precisa estar vivo, porque para você ter proatividade precisa estar vivo isso dentro de você, para você dizer não, para você dizer sim nas situações que precisam ser ditas, você precisa estar preparado emocionalmente, então você precisa ter essa identidade ligada a você. Então, primeiro identifique se é isso mesmo que você quer e se prepara, né? Se prepara se capacitando, ouvindo pessoas que já têm experiência, que já passaram por esse caminho. E eu acho que o mais importante é você ter um propósito. Quando a gente tem propósito, a gente cresce, a gente desenvolve, a gente tem resiliência, a gente tem proatividade, a gente passa pelos caminhos mais difíceis e consegue sair e ter soluções. Mas eu acho que o propósito é algo muito mais forte, algo que fez eu construir a minha empresa e ele se mantém hoje vivo dentro de mim, dentro dos meus funcionários, né, dentro do coração de cada um que passa pela empresa, porque sabe que a transformação de vidas é algo que a gente transborda para as pessoas e a gente consegue ter um resultado maior, a gente consegue ter uma felicidade maior em todos os sentidos, porque o dinheiro, bem como o Rogério falou, é consequência de tudo isso, né? Você tendo isso ligado a você, o propósito dentro do seu coração, você vai conseguir todas as coisas. Muito bom, gente. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Foi um papo bem bacana, bem elucidativo, certamente para quem está nos assistindo. E quero agradecer você que ficou com a gente aí até agora. Até a próxima.